Graça e paz, povo abençoado de Deus, feliz por mais uma vez estarmos aqui vivos para glorificar o nome do Senhor Jesus, por mais uma vez estar com você, que tem nos acompanhado ao longo dessa caminhada, ao longo desse caminho. E vamos estar aqui com o pastor Carlos nessa noite. Seja bem-vindo, pastor, fica à vontade, a casa é sua, se quiser cumprimentar o povo. Paz do Senhor, igreja, povo que está ali assistindo essa noite, né? Estamos aqui então trazer uma palavra para o seu coração, para o nosso coração essa noite. Creio que o Senhor falará conosco, né? Com certeza. E essa oportunidade é gloriosa porque estamos aqui, né, recebendo algo, né? O Espírito Santo está falando no nosso coração e creio que vai atingir muitas vidas aí que estão conectadas nessa programação, hein? Glória a Deus. Pastor, faz tempo que a gente se conhece, né? Eu me lembro desde o tempo de conversão, da minha conversão, que a gente se esbarrou logo no comecinho, faz né? um tempo mesmo. No começo da minha caminhada, mas queria que o senhor contasse um pouquinho como que Cristo encontrou o senhor. Nasceu em lar cristão, teve um encontro, como é que foi? Eu gosto sempre de começar com essa pergunta para as pessoas conhecer melhor a gente, né? Na verdade, pastor Fábio, nós assim, né, a gente conheceu Jesus, na verdade, assim, por intermédio da minha esposa. Minha esposa foi meu canal de bênção na minha vida. Um abraço para minha esposa ali que está em casa, Mariane Monte Blanco. Meu filho Emanuel Monte Blanco também está em casa. Nem vai assistir essa programação também. Então, a minha esposa foi o canal porque ela nasceu em berço cristão, né? Nasceu ali, a família toda cristã. E nós conhecemos no trabalho, ela conheceu no trabalho, na empresa. E aí ela começou a me direcionar para a igreja. Mas a gente começou a se conhecer, na verdade. Sim. E aí, já sabendo que ela é evangélica, eu sempre tive um coração voltado para Deus, na verdade. Sim. O Senhor já tinha um propósito na minha vida, Claro, mas já estava escolhido. Sim, né? eu ainda não tinha encontrado. Aí, com certeza, ela me direcionou para a igreja, né? E eu fui frequentando, recebi a presença de Deus. Aí a transformação aconteceu ali de receber Jesus no meu coração e a obra começou na minha vida, né? Então, a minha esposa foi o canal de bênção na minha vida. Maravilha. Isso tem quanto tempo, pastor? 12 anos. 12 anos. O tempo passa, né? 12 anos. 12 anos. Não, 12 anos por aí. E como é que é? Conta um pouquinho só, antes da gente entrar aí na palavra. Sim. Como é que é os processos ao longo da caminhada? Como é que é as dificuldades ao longo da caminhada? Todo mundo pensa que quando se achega a Deus, fica tudo as mil maravilhas, né? Na verdade é maravilhoso ter o Senhor Jesus, o Espírito Santo na nossa vida, é maravilhoso. Claro que, né, como o apóstolo Paulo fala, eu trago no corpo as marcas do Evangelho de Cristo, né? É luta, é perseguição, é tudo que todos nós vem, né, que acontece com todos. Mas nós sabemos que o Senhor sempre está conosco no momento da tristeza, do abandono, no momento da alegria. Todos os momentos o Senhor está conosco e isso, da graça do Senhor, nos basta. Então, é maravilhoso. A gente passa por todos esses momentos com coragem, com a presença de Deus nos fortalecendo. Então, é maravilhoso. Simplesmente eu digo que é maravilhoso. É um caminho árduo, mas saber que o Senhor está conosco é maravilhoso. Maravilha de Deus. Você estava me contando ali fora que antes de ser levantado como pastor, o senhor era evangelista, né? Isso. Conta um pouquinho dessa parte evangelística, de abordar as pessoas, como é que é essa sensação de estar frente a frente, Sim. mais próximo do povo, mais próximo dos filhos amados de Cristo, né? Que ainda não encontraram a Cristo. Conta um pouquinho como é que é essa experiência. Sim. Pastor, eu passei por ali as etapas, né, que fazem o crescimento espiritual da nossa vida, que é o diaconato, o evangelismo, o presbitério, o pastorado. Então, porque é uma escada, né, que a gente precisa subir. Então, desde o momento ali, quando eu ainda era obreiro, vamos dizer assim, eu tinha o intuito de falar de Jesus para as pessoas, já queimava ali, né, pastor? Então, eu sempre gostava de ver as pessoas assim, precisando de algo, eu queria falar algo que trazesse consolo ao coração, trouxesse ali um refrigério na alma, passando tristeza, um momento eu tinha que fazer algo, que queimava. Então, isso foi espontâneo.
Aí no meu evangelismo foi o Senhor me agraciou com muito trabalho assim de evangelismo forte, onde eu trabalhei em empresas que me direcionaram a pessoas. Sim, tinha bastante contato com a população. Eu tinha contato com pessoas, eu visitava pessoas e o Senhor me colocou em várias situações. Sim. Então isso foi maravilhoso, porque principalmente o evangelismo ali, nessa empresa que eu trabalhei 3 anos ali. Então levei o Senhor Jesus às famílias, às pessoas, e para honra e glória do Senhor, deu muito resultado para lá. Maravilha, almas para Cristo. Almas para Cristo. Então, encontrando o verdadeiro sentido da vida. Então todos nós somos evangelistas. Sim, temos, um pouquinho, mas é maravilhoso, pastor, é maravilhoso a gente poder levar Jesus para as pessoas, assim, ver ali uma tristeza se transformar em alegria, uma dor ser curada. A vida das pessoas ser transformada. É poderoso. Esse evangelho maravilhoso. E é sobre isso que eu quero falar um pouco, pastor, hoje. Sobre o evangelho do Senhor Jesus. O que é o evangelho? As pessoas escutam tanto a gente falar sobre o evangelho. Eu prego o evangelho, eu falo do evangelho. Sim. Mas o evangelho não é só os 4 primeiros livros do Novo Testamento. É verdade. Lógico, a gente chama dos evangelhos de Mateus, de Marcos, Lucas e João, sim. Mas qual é o contexto? O que é o evangelho verdadeiro nesse tempo que a gente tem pregado e no tempo dos apóstolos que pregaram a palavra de Deus? Pastor Fábio, a Bíblia nos relata, no entendimento que a gente tem, o que é o evangelho? É o poder de Deus. É algo transformador, tem que haver transformação. Esse é o evangelho. O evangelho, como Paulo fala, não é só palavras, mas é poder e Espírito Santo. Sim. É poder de Deus, é a presença de Deus transformando a nossa vida caída, a nossa vida ali sem rumo, sem direção, sem uma natureza falha, né, na imagem de Jesus Cristo. Esse é somente o evangelho pode fazer, o poder de Deus. Sim. Então, como uma pessoa que tem ali alguns vícios, algo assim, como ela vai se libertar daquilo se não é o poder de Deus? Como uma pessoa que tem uma mentalidade, ela pode ser regenerada, somente com o evangelho, mudança de mente, metanoia. Mudança de mente é metanoia. Então, realmente não há a palavra de Deus, né, ela transcende a nossa a alma, o espírito, ela vai lá no mais íntimo. Sim. Esse é o poder, o poder de Deus. Né, que é uma espada afiada que vai entre a alma e o espírito. Não, né? Então, não tem, pastor, assim, não há remédio, não há tratamento, não há psicologia, não há nada. Somente o evangelho pode fazer isso. Mas explica, pastor, a questão do poder de Deus, que no nosso tempo a gente tem visto bastante confusão, né? Sim. O que é o poder de Deus que transforma? As pessoas pensam que o poder de Deus é curas, milagres. Lógico, isso também é dom de Deus e tal. Ele manifesta esse poder através de milagres, curas, libertações. Mas o poder que o Senhor está colocando aqui, o que nós vamos abranger nesse momento, é o poder do Evangelho. É diferente de um poder de cura e tal. E explica pra gente qual é o poder do Evangelho nesse tempo. É diferente do poder de cura e libertação? O poder de Deus é a graça. A graça. É a graça a graça transformadora. Sim. Esse é o poder de Deus. Nós somos transformados, somos salvos por quê? Por meio da graça, através da fé. Mas então, como nós vamos crer ouvindo o Evangelho, recebendo a fé, e a graça vai nos transformando. A imagem de Cristo vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando, vai nos curando, vai nos regenerando. Somente a graça. Esse é o poder. Poder, ali, dons, isso aí tudo vem, né, conforme o crescimento espiritual do homem e da mulher de Deus. Sim. Mas é a graça. A graça nos regenera, nos molda o nosso caráter espiritual. Sim. Nos molda a nossa mente. É a graça, pastor. Somente a graça. E esse é o evangelho que tem que ser pregado, o evangelho de arrependimento. Arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo, pastor. Sim. Sem arrependimento não há salvação, porque como você arrepender se você vai ser salvo se não se arrepende? Arrepender-vos e credes no evangelho. Então, esse é o evangelho que traz arrependimento, traz a graça, através da fé, e a transformação. E o verdadeiro arrependimento é a mudança de mentalidade que a gente estava falando. Através da graça. A graça não é só favor
favor merecido, não. Sim. A graça é muito mais que isso. A graça não é só um aval para a gente sair pecando, exatamente. Jesus vai me salvar e acabou a história. É verdade, a graça é o que nos transforma. Sim. A graça é transformadora. Então a gente observa isso nas escrituras, então a graça que nos vai nos moldando, vai nos aperfeiçoando. Sim. E é difícil nesse tempo, pastor, a gente pregar o evangelho verdadeiro. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, salvo engano é capítulo 10, ele vai dizer, eu tenho preocupado o meu espírito com vocês, para a igreja de Coríntios, porque vocês estão sendo vocês estão se alegrando com o evangelho que nós não temos pregado, com Jesus que nós não temos pregado, e eu tenho me preocupado que vocês sejam enganados como Eva foi enganada pela serpente. É verdade. E nesse tempo é bastante complicado pregar o evangelho verdadeiro de Cristo. Pastor, por que é complicado? Nós estávamos até meio conversando ali fora, né? Sim. Porque o evangelho requer renúncia, né, pastor? Isso. Requer renúncia, é o primeiro passo. Arrependimento. E como assim, muitas vezes, às vezes, não queremos renunciar a alguma coisa, não queremos negar a si mesmo, tomar a nossa cruz. Então, esse é o primeiro ponto, né, pastor? Sim. Então, se pregar hoje que o Senhor salva, né, muitos vão ouvir, mas não muitos, porque talvez não seja o meu tempo de me arrepender ainda, talvez não seja o meu tempo tem coisas que eu tenho para fazer, eu sou muito novo, sabe? Sim. A gente ouve muito, então, mas sempre é tempo de ouvir o evangelho, sempre é tempo de renunciar, sempre é tempo de encontrar a Cristo e sabe, entender que a nossa vida precisa ser mudada. Mas pois é difícil hoje o evangelho distorcido, o evangelho que não salva, vamos dizer assim, que é pregado, né, pastor? Então, isso traz ali o atrai, né? Porque o evangelho da promessa, o evangelho das curas e milagres, que esse evangelho também, o verdadeiro também, ele traz, mas principalmente que é a renúncia, pastor. Tem que ser um evangelho completo, né? Não dá para pregar só alguns textos isolados na Bíblia. Completo, arrependimento, transformação, e aí... E como a própria diz, né, que esses sinais seguirão os que crerem, crerem no Evangelho e tudo vai ser acrescentado. As demais coisas o Senhor vai dando ao longo do caminho. Com certeza. Mas às vezes é difícil nós querer renunciar primeiro. Sim. Nós querer arrepender da vida que levamos, do modo como levamos. Então, e para esse povo que está nos escutando, pastor, uma palavra para eles entender o verdadeiro evangelho, um texto que o Senhor quer frisar nesse período, nesse tempo agora, para que as pessoas venham compreender o verdadeiro evangelho. Que texto que o Senhor daria para elas? Eu levaria o que há no meu coração, ali Mateus 24:14, que é o tema que a gente vai abordar também, que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Sim. Em testemunha a todas as pessoas, e aí virá o fim. O evangelho do reino está sendo pregado, pastor. Sim. Esse evangelho do reino verdadeiro, o evangelho que salva, o evangelho de Cristo na cruz, a cruz de Cristo, esse é o evangelho. Então, você tem a oportunidade de ouvir pela internet, pelos programas, por pessoas aí em podcast, fazendo ali lives, né? O evangelho está sendo pregado, pastor. A oportunidade temos, né? Sim. A oportunidade temos de ouvir. Então, com certeza, vamos colocar ali uns anos atrás, antes do advento da internet, ali, como se ouvia o evangelho? Dentro das igrejas, claro. Só era mais exclusivo, né, pastor? Exclusivo nas igrejas, em alguns lugares. Hoje tem encontros, tem internet, tem podcast, tem esse programa, né, abençoado, que é um canal também. Então, tem uma oportunidade de ouvir. Nós temos que ouvir esse evangelho do reino, que salva, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não tenho outro caminho para chegar a Deus. E o evangelho do arrependimento, que traz arrependimento, que traz transformação de vida. Que esse é o evangelho verdadeiro. E a oportunidade está aí. A porta está aberta, né?
E não tem desculpa, né, pastor, para não escutar, né? Se não gostar do que a gente fala aqui, tem mais mil lugares que você pode escutar o evangelho. Se não gostar, que o pastor Fábio tá meio barbudo, o pastor Carlos também, tem outros canais que vão ser bênção na vida de cada um da gente. Com certeza, pastor, a oportunidade está aí, pastor. Oportunidade, né? Vamos colocar 10 anos atrás, pastor, né? 15 anos atrás, tinha todo esse acesso à internet, acesso à informação, né? Então, hoje, você, né, mesmo que você não queira ouvir, você está ouvindo. Sim. No rádio, ali, você abre o celular para ver alguma coisa, alguma informação no Facebook, outros canais, o evangelho está sendo pregado. Sim, então, verdade. E em Mateus 13, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, que fala da parábola do semeador. Se quiser ir alinhando aí, pastor, um pouco, você já pode ir falando. Que a gente vai indo tudo mais ou menos conforme vamos sentindo no Espírito. Mateus 13, no 19 em diante, é a explicação da parábola do semeador. Isso que vai nos dizer. Vou ler o 18 em diante. Escutai vós, pois a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Exatamente. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá frutos, e um produz 100, outros 60 e outro 30. O que Mateus está falando é sobre isso que a gente está falando, né, pastor? Sobre pregar o evangelho, e vai ter lugares que as pessoas vão receber a palavra, mas com facilidade ela vai se perder porque não compreenderam o verdadeiro evangelho. E muitos vão se sufocar a palavra dentro de si por causa dos espinhos, por causa da opressão, por causa das coisas desse mundo. Não deixa a palavra gerar dentro dele um fruto, germinar dentro dele um fruto. E muitos que receberam a palavra em terra fértil vai produzir frutos. Então, o que eu entendo aqui, pastor, é que tem muitos ambientes que a palavra não vai gerar um fruto. Exatamente. Mas não por causa da palavra, por causa do ambiente que a pessoa está, por causa da terra que a pessoa está vivendo nesse contexto. A pessoa não quer gerar esse fruto. A pessoa está dando lugar para qualquer outra coisa, menos para a semente do evangelho. É verdade. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, pastor. Sobre que maneira a semente do evangelho pode ser estabelecida sobre o coração e a vida dessas pessoas. Sim, sim. Com certeza, pastor Fábio, com certeza, porque até o tema do nosso estudo hoje ali, que Paulo fala em 1 Coríntios 15, tá? 1 Coríntios 15, ali, isso, versículo 1 e 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que vos já tenho anunciado, a qual também recebestes e no qual também permaneceres. Uau. Pelo qual sois salvos se retiverdes tal como tenho anunciado, senão que creste em vão. Sim. Esse é um tema que vamos estar abordando. Então, se o evangelho verdadeiro é pregado, e a pessoa permanece no verdadeiro evangelho, há resultado sempre. Sim. A frutificação, a transformação. Por outro lado, se o evangelho não é verdadeiro, não é propagado verdadeiro, como é que a pessoa vai te frutificar se não está no evangelho verdadeiro? E ainda podemos abrir uma terceira ponta, né? Se o evangelho verdadeiro é pregado e a pessoa não permanece no evangelho verdadeiro, ela recebeu o verdadeiro, mas não permanece.
Também esse é um outro ponto também, pastor. Então nós temos que receber o evangelho verdadeiro e permanecer nele. Sim. Segundo foi assim nos repassaram. E aí vai ser frutífero, nós vamos suportar as perseguições, suportar as tribulações, porque estamos, né, com o Espírito Santo ali nos conduzindo a nossa vida espiritual, através do Evangelho, através da palavra. Mas se andarmos, recebemos o Evangelho verdadeiro e permanecermos nele. Então, hoje a gente vê muitas distorções, muitas ali, né, mudanças que o homem faz do Evangelho. Isso aí realmente aí não traz resultado. Por quê? Porque não é uma palavra verdadeira, não é o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino, ele falha, pastor? Não falha. O Evangelho do Reino, ele traz resultado. Mas se nós permanecer nesse Evangelho. Então, aí suportaremos, aí os escolhidos suportarão perseguição, suportarão tribulações, suportarão ali vários momentos difíceis, porque Cristo está com eles, né? Cristo está conosco. Então, por isso que, mas no Evangelho genuíno, puro, verdadeiro, que é Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto, né, pastor? Sim. E o Evangelho, se tem um Evangelho verdadeiro, é porque tem um Evangelho que está sendo distorcido. Tem sido facilitado o Evangelho? Tem dado uma largada na porta? O que o senhor tem visto nesse tempo? Os homens estão trabalhando de marceneiro. A gente até ri se não fosse trágico a situação, né, pastor? Claro. A gente ri porque não é trágico. Meu Deus. Mas realmente, pastor, então, assim, Paulo fala aqui em Gálatas, né, que tão cedo saísse do Evangelho para outro Evangelho. Sim. E se os anjos do céu... O que aconteceu, né? Exatamente, em Gálatas. Insensato Gálatas. Insensato Gálatas, perdão. Então, por quê? O Evangelho tem o verdadeiro, mas... E o coração do homem? Sim. O coração do homem pode... Hoje, até uns dias atrás, eu estava num churrasco ali, e eu vi um grupo de pastores, e eu vi conversa entre eles, assim, ó. Dos pastores, eu estava meio por perto, em outra cidade foi. E eles falavam assim, lembra daquele pastor, os dois falando, né? Lembra daquele pastor tal, que era rigoroso, vivia na palavra, na doutrina, hoje está despregando tudo que pregou. Meu Deus. O senhor entende? Eu vi a conversa ali, eu bem, né, tomando chimarrão e na roda ali, e os pastores já se conhecia esse outro pastor. O pastor, lembra do pastor fulano X, né? Sim, temos que ele é rigoroso na palavra, na doutrina, né, na busca por Deus. Hoje está despregando tudo que pregou. E isso está acontecendo, pastor. Muitos que andavam genuíno na fé, andavam na palavra verdadeira, por algum motivo. Eu acredito, pastor, que seja pela aceitação, sabe, pastor? Pastor, tem vários motivos, muitos motivos, né? Porque pregar o evangelho genuíno geralmente não vai agradar a todos. E vai gerar uma rejeição na tua parte. E aí você começa a ver as pessoas indo embora da tua comunidade, indo embora da tua igreja. E aí tu acaba dando uma abrida na mão, né? Tu acaba dando uma relaxada e dando uma esticada na porta e uma largadinha. E nessas largadinhas, quando a gente vê, tá uma avenida de mão dupla, né? Com certeza, com certeza. Hoje, né, nós sabemos que, eu estava conversando até ali fora, nós temos nos tempos das fábulas, né? Sim. O apóstolo Paulo falou das fábulas. Então, é muita filosofia, ideologias e outros, né, embutido ali no evangelho para poder diluir, para poder agradar a gregos e a troianos, agradar judeus e a gregos, vamos dizer assim. Então, realmente, hoje, pregar um genuíno evangelho, arrependei-vos e creis no evangelho, pregar o evangelho da cruz, o evangelho que salva, né? Então, isso traz realmente algumas consequências boas, traz umas consequências ruins primeiro, né? Porque não vai ter muita aceitação. Mas dá fruto, pastor. Então, com certeza. Com certeza dá fruto. Os genuínos vão receber, vão sentir a necessidade de receber Jesus na sua vida, que é preciso mudar. Realmente eu quero esse Cristo que ele está pregando, eu quero esse Jesus que salva. Então dá o resultado, mas tem consequências também. Sim. Tem ali algumas pessoas que vão te abandonar, pessoas que não vão mais, né, que não vão aceitar até no início, mas com o tempo pode até mudar, né? Mas o nosso dever é esse, pregar esse evangelho do reino.
e com certeza o Senhor vai fazer a obra naquilo que é determinado para fazer, entendeu? No nosso momento, na nossa situação. Sim. Com certeza. E eu acredito que também a população como um todo, sabe, pastor, ainda sofre muito com a influência da filosofia, né? Filosofia. Isso. Eu creio que ela sofre bastante isso, e a própria Bíblia, a própria religião acaba pegando alguns títulos que não são dela. Como muitos chamam a Bíblia de machista. A religião evangélica é machista, a Bíblia é machista, só que isso não vem da palavra de Deus. Pelo contrário, se nós olharmos para o Antigo Testamento, Deus honrando as mulheres, Deus guardando as mulheres. Só que a filosofia, se nós olharmos os filósofos como Platão e dessa tropa dele, aí, digamos assim, eles eram os que mais discriminavam e batiam, digamos assim, na questão das mulheres e tal, nessas questões. Então ainda a humanidade, a população ainda está sofrendo muito essa influência, e por isso a importância de pregar o verdadeiro evangelho. Por isso a importância de expor as Escrituras, de colocar as Escrituras verdadeiramente, não se deixando influenciar por certas questões, né, pastor? Mas vamos lá, pastor, nosso tempo voa rápido demais. Não sei se o senhor quer fazer alguma outra colocação, a gente tem alguns minutinhos ainda aí. Quiser colocar mais alguma palavra, pontuar em mais alguma palavra, no nome de Jesus. Sim, pastor, não, com certeza que o senhor estava falando ali, né? Hoje a grande questão que está se debatendo é: a Bíblia precisa ser atualizada. Isso. Então isso é algo, imagina, eu tenho um ditado particular meu que eu digo assim, ó: a Bíblia ela é mais atualizada que o jornal de amanhã. Sim. O que o jornal vai apresentar amanhã de informações do mundo, a Bíblia já tem. Eu tenho esse ditado. Então, por quê? Assim, porque hoje os tempos mudaram. Né, como o senhor falou ali, várias épocas mudaram, a humanidade foi mudando, evoluindo ou não, a ciência ou não, mas a palavra do Senhor permanece. Sim. Permanece para sempre. Ela passou por várias gerações, por várias situações, várias guerras, perseguições, vários ditadores, e ela continua aqui. E ela continua aqui. A minha palavra permanecerá para sempre. Então, pode ver, há muitos anos atrás, o que era ali moral, hoje já não é mais. Sim. O que era moral uns anos atrás, hoje não é mais. Uma distorção. Exatamente. Então, por que a Bíblia precisa ser atualizada? Se a Bíblia a palavra do Senhor vem lá, quando o Senhor trouxe, e continua, o que era lá atrás continua e vai permanecer para sempre. A palavra de Deus continua. A palavra de Deus permanece. Então, a humanidade oscila muito, mas o Senhor, a palavra é a mesma. A palavra é a mesma. Então, por isso que batem muito contra a Bíblia, porque não agrada, porque não muda conforme os tempos. A Bíblia, a palavra do Senhor permanece. Isso traz ali até revolta. Sim. Porque, nossa, os tempos mudaram e a palavra não muda. Tem que mudar também, porque mudaram os tempos, não. A palavra é a lei moral do Senhor. Então ela vai permanecer sempre. A palavra não é adaptada conforme aquela geração, não. Sim. É a geração que tem que se adaptar à palavra. Uau, sim. Esse é o ponto. Todas as gerações que passam se adaptam à palavra. Sim. E aí ando segundo a vontade de Deus, segundo a graça de Deus. Maravilha de Deus. Pastor, deixa uma palavra direcionada para esse povo e depois nós já vamos estar encerrando no nome de Jesus. Uma palavra agora do Evangelho do Senhor, aquilo que está queimando no seu coração, no seu espírito, para esse povo se achegar a esse Evangelho, para procurar conhecer um pouco mais. Eu sei que em 35 minutos não dá tempo das pessoas conhecer o Evangelho verdadeiro. Mas fala em algumas poucas palavras para essas pessoas queimarem mais pela presença de Deus, mais pelo Evangelho do Senhor, em nome de Jesus. Com certeza, pastor, com certeza. O que eu tenho a dizer nessa noite é sempre agradecer ao Senhor por as oportunidades que Ele tem nos dado, tem nos levado ao encontro de pessoas para levar amor de Cristo, o amor de Deus, sabe?
Então isso é maravilhoso. E a palavra que eu tenho que deixar é, né, João 14,6, que é muito conhecida, mas ela nos mostra a direção correta. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Jesus, a presença de Jesus, o amor de Jesus, esse amor de cruz, o amor que Ele se entregou por nossos pecados. Então não tem outro caminho para chegar a Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então você que quer conhecer a Jesus, busque através da sua palavra, das escrituras, dos pastores que pregam a genuína palavra, que com certeza o Senhor vai falar com o teu coração através do Espírito Santo. Então nessa noite você possa entender que Jesus é o caminho da vida eterna, Ele é o dono da vida, Ele é o caminho da vida eterna, não há outro caminho. Nós conhecemos Jesus através das escrituras. Conhecemos, examinar as escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então, nessa noite você possa buscar o Jesus que nós estamos ministrando essa noite, buscar através das escrituras, genuína, verdadeiramente, porque você lê, porque você ora, porque você busca o entendimento da escritura. E aí você vê que está sendo pregado na sua igreja, no seu ministério, aonde for, está sendo pregado o genuíno evangelho, porque você está sentindo a presença do Espírito Santo do coração queimando Jesus Cristo na tua vida. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua família, quem está nos assistindo essa noite, né? E que haja sempre esse encontro verdadeiro através da Escritura. Tudo que foge da Escritura não vem do Senhor. Maravilha de Deus. Pastorzão, muito obrigado, pastor. Satisfação, uma honra mesmo ter você aqui com a gente. Que o Eterno venha abençoar a sua casa, a sua vida. Amém. Feliz demais por esse tempo precioso. Meus queridos, busquem conhecer a Cristo. Busquem conhecer o Evangelho do Senhor. Amém. Hoje ainda você tem acesso. Aqui no Brasil ainda a gente tem acesso. Então, desfrute da palavra. Não fique só com as nossas palavras, não fique só com as palavras que as pessoas estão pregando por aí. Você tem acesso à palavra de Deus, você tem acesso ao Evangelho. Você é inteligente, você é sábio e você vai conseguir conhecer mais a Cristo através do Evangelho dele. Que o Eterno te abençoe, te guie, te guarde pelas veredas de justiça e que a luz dele resplandeça sobre a tua face. Até o próximo programa. Shalom. A paz.